começando aqui, basicamente. Como eu falei, eu vou falar aqui meio que seguindo o que está na lei. Então, basicamente, todo o fluxo do protesto e o que está no sistema segue essa mesma linha aqui essa linha cronológica do que está escrito aqui na lei é a mesma linha que segue no sistema. Então, primeiro, sobre o envio da remessa. O apresentante faz o envio da remessa, ele envia para a CRA, e a CRA vai disponibilizar esse arquivo para os cartórios ou para o distribuidor, que no caso, como eu falei aqui, ó, aqui na lei já fala que se tiver mais de um cartório... Aqui, só complementando o que você está falando aí para o pessoal do interior, aqui no Pará, Lemuel, a gente só tem distribuidor em Belém e Ananindeua. Os outros cartórios no interior, eles só tem um cartório de protesto, então pula essa etapa da distribuição. Uhum. Não, beleza. Beleza, só complementando. E aí o distribuidor é quem se encarrega, no caso, de disponibilizar a remessa para os cartórios. Show? Então, aqui no sistema, vamos pegar aqui... Pegar o cartório de Santarém para testar. Esse ambiente aqui ele é um ambiente de teste interno nosso, tá? Ele não está disponível para vocês. Os que estão disponíveis para vocês são essa URL aqui, crapa.crabr.com.br, que ele é o de produção. E também vocês têm um ambiente de teste. Ele é usado comumente aí para início de uso para apresentantes e também para os cartórios quando estão fazendo algum teste. Por exemplo, o cartório vai colocar um sistema novo, quer testar, enfim. Aí tem esse outro ambiente aqui para vocês, que é o crapa.cra21. Enfim, continuando aqui. Nessa parte aqui não tem muito segredo, é algo que vocês já fazem diariamente, que é vir no sistema, entrar aqui e baixar a remessa. A remessa, pessoal, é o que a gente está recebendo de arquivo, de título para o nosso cartório, para a gente analisar se a gente vai apontar, vai protestar, vai fazer o serviço com aquele título ou não. É isso, né, Lemuel? Isso, exatamente. Então, isso aqui são os títulos que são enviados pelo apresentante. Eu queria destacar aqui que aqui sempre aparece, em todas as telas que tem arquivos, aparece aqui o horário de limite daquele arquivo. Então, por exemplo, no caso de remessa, que é só porque está no de teste, ele está 18 horas. Mas para vocês aí, não sei, vai estar um horário aqui, deixa eu ver. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. O que é esse horário de liberação? Não entendi. O que é isso? O que significa horário de liberação? Para vocês, ó, ele está 12h20. Esse é o horário no qual o apresentante tem até o limite, né, que o apresentante tem para poder fazer o envio da remessa. Então, o que isso implica para os cartórios? Você vai, não sei, entrou lá 8 horas, baixou a remessa. Entrou 9 horas, baixou a remessa. Até meio-dia 20 vai ter remessa nova. É isso que significa para vocês. Então, tipo, o meu cartório recebe título pela CRA até meio-dia e 20. É isso que significa esse horário de liberação. Tá. Isso. Aí esse horário ele é configurado pelo pessoal do Instituto. Então, não sei, se os ventos mudarem, os bancos mudarem alguma coisa, esse horário pode ser alterado por lá. Como eu falei, no caso da remessa, é um horário até esse horário, no caso. Então, sempre vão ter arquivos novos. É diferente para o apresentante, por exemplo, quando ele vai baixar os arquivos, ele só baixa depois do horário. Enfim, no caso de vocês aqui,
Enquanto estiver mandando remessa, já disponibiliza para vocês. Depois de meio-dia e 20, nesse caso aqui do teste, né? Depois de 18 horas já não tem mais arquivo novo. É isso que significa. Show? Ok, pode seguir. Ok. Então, seguindo aqui, ó, ainda na lei, logo no começo aqui do artigo 9, ele fala que todos os documentos, os títulos no caso, eles devem ser examinados em seus caracteres formais e terão curso, ou seja, vão seguir para intimação, protesto ou pagamento, enfim, vão seguir o fluxo, não tendo nenhum vício. Não cabendo aqui ao tabelião investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade, enfim. Então, nesse momento, é o momento que vocês vão pegar esse arquivo, vão importar no sistema de vocês e vai ter a conferência aí de vícios. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês, ó. Aqui nessa tela aqui, ó, de cadastro, ela tem um monte tem algumas consultas aqui que pode facilitar a vida de vocês. Uma delas é essa aqui de regularidade. Então, aqui ó, tem todos os motivos de irregularidade que pode se enquadrar como um vício aqui que é citado na lei. Vício formal, né? No caso, a gente tem que analisar a questão, não tem data de vencimento, não tem data da emissão, o CEP está incorreto, é isso? Isso. Né? É isso. Aí tem todos esses motivos aqui. Então, se você quiser consultar, você pode, por exemplo, apertar a tecla Ctrl F no seu navegador e é alguma coisa relacionada a endereço. Pronto, tem alguns aqui de endereço. Endereço incompleto, erro no preenchimento do título, data rasurada, isso a gente verifica no título. Isso que é um vício formal, né? Isso. E aí, como eu falei... Falta de data de vencimento, falta de data da emissão, beleza. Isso. Às vezes a imagem do título não tá de acordo, enfim. E aí, essas irregularidades aqui, elas são, digamos assim, um pouco mais livres do que a ocorrência. Só tem que combinar direito, por exemplo, com os apresentantes, se tiver que criar uma nova, para ele ler isso do lado de lá. Mas provavelmente aqui você já tem tudo que você precisa para informar um vício. Ok? Então, se você quiser consultar, relembrando aqui, ó, cadastro e irregularidades. Show. Então, você pode vir aqui nessa tela, baixar a remessa. Esse botão aqui, ele baixa todos os arquivos. Suponhamos que tem aqui vários apresentantes, ele baixa um arquivo só com todos. E também tem como você ver uma ficha do título, que é uma versão impressa dos dados que estão ali na remessa. Ok? Seguindo aqui, para alguns títulos, o apresentante ele é obrigado, no caso, a enviar a imagem do título. Essa imagem ela não tem um horário de envio padrão, então pode acontecer às vezes do apresentante te mandar a remessa pela manhã e subir o arquivo com as imagens de tarde. Então, não sei, talvez isso é um padrão que vocês podem alinhar, né? Se o... Esclarecer para o pessoal que hoje a regra é o protesto por indicação. Então, a gente já tinha a previsão do protesto por indicação. Na própria Lei 9492, na Lei de Duplicata, existia uma previsão para duplicata por indicação. O provimento 87 e 86 do ano passado tornaram o protesto por indicação a regra. E o que é isso, a indicação? O apresentante indica os dados do título que são necessários para você fazer o protesto. A data da emissão e etc. Então, aquele princípio que a gente estuda, que é o princípio da cartularidade, ele fica mitigado diante do protesto por indicação. O que é o princípio da cartularidade? Diz que para a gente protestar, a gente precisa do documento, ver o documento, tá com o documento em mãos, o título, o documento de dívida.
Mas como o protesto hoje, a regra é por indicação, hoje em dia a gente exige a imagem, que o Lemuel falou aí no download de imagens, por exemplo, para o cheque ainda. O cheque a gente ainda precisa ver a imagem do cheque para decidir se vai protestar ele, dar seguimento ou não. O Rodrigo Trigueiro está aí? O Rodrigo Trigueiro está, Jefferson, ou não? Doutora, tá só aqui o cartório Trigueiro, ele especificamente não está. Tá, não, que eu queria trocar uma ideia com ele, mas assim, dando um exemplo, o cheque é um desses títulos que a gente ainda precisa da imagem. Então, essa imagem ela vai vir em PDF para a gente, a frente e o verso do cheque. Mas a maioria dos protestos hoje, eles são por indicação, não é necessário a gente estar com o documento em mãos ou por imagem aí pela CRA para a gente protestar. Lembrem que tem aquele artigo que a gente tem que fazer com que venha aquela declaração do apresentante, onde o apresentante assume a responsabilidade pelo que ele está declarando. A gente até deu um modelo do doutor Leandro, acho que na última aula que a gente teve, a gente disponibilizou esse modelo. Então, o que o Lemuel está falando aí é que alguns títulos ainda são necessários à imagem. Por exemplo, o cheque. Pronto, Lemuel, obrigada. Aí só uma dúvida, no caso, títulos públicos, o pessoal envia imagem, envia, por exemplo, a guia, envia a CDA para o cartório? Porque teria esse caso também, não? Envia sim, Lemuel, no caso da Fazenda Pública, eles enviam a guia e enviam também um demonstrativo de constituição da CDA. Show. Que eu acredito que hoje o caso mais comum aí que vocês vão precisar, no caso, vir aqui para pegar essas imagens, vão ser para esse tipo de título, né? E aí nessa tela... É importante, viu, Lemuel, essa parte aí, justamente no que diz respeito à CDA, só fazer um parêntese, justamente porque às vezes o devedor ele questiona, dizendo que não é devedor daquele título, e aí a Fazenda Pública manda esse demonstrativo de constituição do débito. Uhum. Show. Interessante. E aí, por essa tela, vocês vão poder baixar o arquivo unificado. Aqui não está aparecendo para vocês, mas aqui teria um botão, um para cada imagem. Não está aparecendo porque, como é no teste, a gente não deixa esses arquivos salvos aqui para ter acesso. Mas no ambiente de vocês mesmo, em produção, vocês vão ter os originais aqui que é porque a gente tira. Você pode baixar os arquivos individualmente. Pode baixar um PDF só com todos os arquivos, ou então os arquivos individualmente. Então ele ficaria numa pasta, cada arquivo com uma imagem separada. E também os assinados, porque em alguns casos o documento, a imagem, no caso, ela é obrigatório ser assinado. Então você baixa aqui a versão do arquivo assinado. Logo que você entra, não só aqui na tela de download de imagem, mas qualquer tela no sistema, ele vai aparecer logo de cara tudo que está pendente. Então a mesma coisa acontece aqui no download de remessa, ele vai aparecer só o que está pendente. Mas se você precisar pegar um outro arquivo, sei lá, quer pegar o arquivo de ontem, ou então o de hoje que você baixou pela manhã e você entrou aqui de novo e não está mais aparecendo, aí você tem que usar o filtro aqui pela data. Nesse caso aqui, pela data da remessa. Ok? E aí uma coisa interessante aqui. Estava até conversando com o Jefferson mais cedo, que vocês têm um padrão aí. Só consultar um título aqui. Vindo aqui na tela de consulta título, você consultando por um título, tem como você cadastrar observações do título. Isso aqui a gente fez para colocar qualquer anotação em relação ao título específico.
E uma das coisas que eu entendi que vocês têm um padrão aí é quando devolver um título, colocar aqui uma anotação, uma explicação talvez mais descritiva do motivo dessa devolução, certo, Moema? Na verdade, quando um tabelião devolve um título, ele tem que fazer uma nota devolutiva. Isso, Então, essa ele nota devolutiva é. essa forma de observação aí tem que ser em forma de nota devolutiva. Dá para anexar documento? Dá sim. Então, ele tem que anexar uma nota devolutiva onde ele coloque as razões por que ele está devolvendo aquele título. Porque, por exemplo, é um contrato onde a pessoa não especificou que tipo de parcela não foi pago. Então, é um contrato que era de parcelas e não foram pagas as duas últimas parcelas. O cara só apresenta o contrato, a gente precisa entender o que ele está protestando. Então, ele tem que apresentar uma planilha indicando que as duas últimas parcelas não foram pagas e é aquele valor que ele quer protestar. Então, você faz uma nota devolutiva dizendo que naquele momento você não procedeu com o apontamento e com o processamento do título, porque está faltando a planilha indicando o que exatamente ele está querendo protestar. Faz a nota devolutiva, a CRA se encarrega de mandar, provavelmente aquele apresentante vai apresentar de novo, atendendo ao pedido do tabelião, já vindo com a planilha. Uhum. Então, só um exemplo do quão interessante é isso. Isso eu desconhecia, mano, que vocês usavam essa tela com esse fim, mas é interessante isso. Tinha um estado que estava tendo muita devolução com essa ocorrência aqui, ó. Ou com essa irregularidade, né? Título aceito, falta título. Isso aqui não diz muita coisa. Na verdade, eu particularmente, eu leio isso aqui e eu não entendo nada. Imagina um apresentante do lado de lá. E O por que que ele está vai isso aí? fazer? Oi? E por que está isso aí? Se não tem função, se não tem como entender, por que está aí? Essas irregularidades aqui, essas padronizadas, elas foram criadas junto da Febraban há um bom tempo atrás. É um padrão que já tem quando os bancos começaram a mandar. Mas é Entendi. só um exemplo de que talvez só a irregularidade não é clara. E aí isso dá muito trabalho para o apresentante, que aí ele vai entrar em contato com a CRA, que vai entrar em contato com o cartório. E a mesma Não, explicação. Oi, pode falar. assim, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando a pessoa, o tabelião recebeu um título, vamos supor, que não veio com a data de vencimento, ele tem um vício formal, nós vamos devolver. Aonde é que ele pode anexar uma notinha dele, que é a nota devolutiva? Aonde que ele pode anexar? Ah, tá. Observações Vem do aqui em título, anexo. consulta. Isso. Certo, Consulta, aí eu consulto o título. certo. Vamos supor aqui. Esse aqui, Poliana. Aí aqui ao final da tela, eu tenho aqui, ó, observações do título, esse botão amarelo queimado. Certo. Entendeu? Tá, Aí, aí como eu eu estava aí. falando, pode falar. Não, pode falar, desculpa. Tudo bem. Então, como eu estava falando, por mais que tenha aqui todas as irregularidades, essa nota devolutiva em outros estados, pelo menos os que eu já, enfim, atuei mais de perto. Só Tá, a Samuel, daí irregularidade, ela não é completa, e essa solução de vocês, ela é muito boa. Evita, mas digamos, um como que bom anexa? trabalho. Você clica no amarelo e aí acontece o quê? Aí eu clico aqui, Ah, tá. aqui eu tenho esse botãozinho de mais, eu posso colocar várias observações, pode ser de nota devolutiva, pode ser de Só diversos temas. clica aí, por favor, para ver uma coisa. Clica aí, por favor. Não tem, digamos assim, nenhuma restrição. Ah, entendi. Escolher arquivo, aí eu posso anexar o meu PDF, né? Isso. Perfeito. E aí você pode colocar uma descrição aqui. Esse tipo de observação, deixa eu conferir se vocês têm isso na.
Depois eu posso ensinar para o Jefferson. Nesse tipo aqui, você pode, o pessoal da CRA pode colocar um novo tipo aqui que poderia ser esse tipo nota devolutiva, Moema. Tenho ciência, Lemuel, eu sei qual tem que lá você na está produção? falando. Não, lá na CRA, nos parâmetros de observação, né, que você está falando? Isso, cadastro e observação. Tá bom, pode deixar. A gente faz esse cadastro por lá, né? Isso. Que Beleza. aí o cartório vem aqui no tipo de observação, ele vai colocar essa nova aí que o Jefferson vai criar, né? Nota devolutiva. É uma descrição assim, simples, né? Já que o que vai ser importante mesmo vai ser a questão aqui do anexo. Enquanto o Jefferson não desenvolver isso, pode clicar aí em observação do título, na descrição colocar em anexo segue a nota devolutiva e arquiva a nota devolutiva em PDF. Não vejo prejuízo nenhum. Beleza. Show. Legal. Ok. Continuando, então, beleza. Teve análise formal. Enfim. Eu vou adiantar um pouquinho aqui do prazo. O sistema hoje aqui, o sistema da CRA hoje, ele não faz nenhuma, digamos assim, nenhuma verificação ou validação em relação ao prazo para protocolização. Então, nesse caso, fica a cargo de vocês o tempo que você tem para pegar essa remessa, fazer essa análise formal e mandar a confirmação. Na O verdade, padrão é ser no mesmo dia ou no dia seguinte. tanto que aqui no Pará, Banco do Brasil, Itaú, CIO, a gente acabou de falar isso no início, que você não tinha entrado ainda, se o cartório não responder em até 2 dias, dando o retorno, a confirmação, o título é devolvido automaticamente e a pessoa perde serviço. Então, o máximo são 2 dias. Recebeu, tem que responder, dando a confirmação para a CRA em até 2 dias, senão os bancos estão retirando aquele título dali. Em relação ao prazo, viu, Lemuel? Aqui no Pará, ele tem uma regra específica, tá? Tá. Da contagem para os 3 dias úteis, eles contam a partir da intimação. Ah, tá. Não, tô falando ainda do prazo de protocolização. Apontamento. Isso, do apontamento, isso. Vamos chegar nessa parte agora. Ok, então, seguindo aqui o fluxo, vai ter o envio da confirmação. Os cartórios sem distribuidor mandam direto para a CRA e o que tem distribuidor, a responsabilidade disso é do distribuidor. Então, esse tipo de exemplo, menu aqui, download remessa, upload confirmação, ele nem aparece para quem tem distribuidor. Então, vamos pular essa parte. E aí a CRA disponibiliza para o apresentante. O upload da confirmação. Também vocês vão ter aí a questão do horário, ok? Para envio. RA, como eu falei para vocês, aqui está aparecendo 18,5, mas é porque a gente está no de teste. Na produção, vai aparecer para vocês, mas eu já confirmo aqui. Ele é 14 horas. Então, você importou lá a remessa no seu sistema. Ele vai gerar a confirmação. Na confirmação vai ter lá os protocolos dos títulos específicos. E o que tiver devolução também vai ter lá as devoluções. E você faz o envio. Lemuel, eu tenho uma pergunta. Em relação a esse caso aí, isso é para quem tem sistema, né? Para quem tem sistema. Quem não tem sistema, como é que dá essa confirmação? Não tem sistema. Eu vou pegar aqui um perfil que não tem sistema, Porque mas é bem mais... Nós temos alguns cartórios que, infelizmente, ainda não têm sistema. Que eles fazem isso tudo manual, sabe? E eu não sei se é o caso de alguém que está online assistindo. Tem alguém que não tenha sistema ou vocês importam a remessa como o Lemuel está ensinando aí? Porque
se for manual, era bom dar uma falada também, não precisa ser agora, pode ser depois. Será que a gente tem alguém que está online que não tem sistema? Se puder responder no chat, era bom. Acho que dá para seguir, Lemuel. Se tiver alguém que for manual, eu vou pedir para falar aqui depois, ou então falar no grupo, e a gente pode ver depois isso. Tá Mas bom. esse envio que ele está mostrando é para quem tem sistema. Então, beleza, então vamos seguindo. Mas para quem tem sistema, gente, vai ter assim um menu aqui, confirmar remessa. E do mesmo jeito que tem aqui download remessa, vai ter lá a remessa, só que em vez de um botão para baixar, vai ter um botão escrito confirmar. Ele vai listar os títulos e você vai digitar lá o protocolo daquele título. Ou se for devolvido, você clica no botãozinho que tem de devolver. Se for preciso, amanhã eu mostro, mas é bem simples. Ok? Então, beleza, eu fiz o envio da confirmação. Por algum motivo aqui eu me arrependi, essa confirmação não está correta, eu devolvi um título sem querer. Então, enquanto não der o horário limite, nesse caso aqui do teste estava 18h05, no de vocês, né, é 14 horas. Enquanto não der, você pode vir aqui nesse menu, ó, cancelar envio da confirmação. Ele vai estar aqui o arquivo que você mandou e você pode vir aqui, clicar no xizinho e cancela o envio. Então, essa é uma opção para vocês corrigirem algo que eventualmente for preciso com autonomia, sem precisar entrar em contato com a CRA ou então com o apresentante para ele desconsiderar aquele arquivo. Lemuel, eu posso voltar atrás? Tipo Pode. assim, eu tenho até 14 horas para dar a confirmação dos títulos que eu recebi, é isso? Uhum. Então, no Pará, a gente recebeu a nossa remessa, a gente dá o retorno, a confirmação até 14 horas. Se eu enviei uma confirmação errada de um título que eu não poderia ter confirmado, eu tenho como cancelar esse envio nesse local aí, cancelar envio da confirmação até que horas? Até 14. Então, eu tenho até 14, eu tenho que fazer tudo. Enviar a confirmação e cancelar também. Isso, exatamente. Tá, beleza. Obrigada. E aí, por quê? Porque nesse caso aqui ele ainda não está disponível lá para o apresentante baixar. Beleza? Então o que você pode é simples, cancelou aqui, apertou, corrigiu o que você tiver que corrigir, manda de novo. E aqui esse último menu é uma opção de controle aí para vocês. Então, como eu falei, a gente não tem nenhuma validação aí desse prazo para protocolização. Como a doutora falou, no caso dos bancos aí eles dão 2 dias, então vocês têm que mandar em 2 dias. Eu não sei aqui o que é que tá pendente aí, o que o pessoal tá cobrando. Você pode vir aqui, ó, remessa não confirmada. Aqui ele vai listar. Isso é muito importante, muito importante. Uhum. Então aqui ele vai listar toda a remessa aí que os apresentantes, banco, enfim, mandaram e ainda estão aguardando confirmação, né? Nesse caso, ó, ele já está com mais de 2 dias de atraso, então ela fica vermelha, ó. Começar um teste, tá aqui, ó, 2019. Deixa eu cancelar aqui o envio. Volta ali, olha só, pessoal, eu queria pedir uma parte aqui. Volta lá, Lemuel, por favor, naquele ambiente que você estava. Lembra, pessoal, esses tempos eu estava falando, o doutor Leandro até colocou uma notinha no nosso grupo dizendo que os bancos estavam pressionando, dizendo que até 2 dias de atraso seria devolvido automaticamente. Aí muita gente entrou em contato comigo no privado. Moima, onde é que eu olho se eu estou com alguma coisa atrasada ou não? Ai, meu Deus do céu, será que eu estou com alguma coisa atrasada? É nesse ambiente aí. Remessa não confirmada, né, Lemuel? Isso, exatamente. Só conferir algo aqui, eu acho que logo que você entra ele também deve aparecer aqui.
Assim que vocês logam na CRA, ele já mostra aqui também, ó. Nesse caso que é o terceiro, ó, remessa não confirmada. Você tem um arquivo com 2 títulos. O download de remessa é o que você está precisando ainda fazer o download para ver o que chegou para você, correto? Esse segundo aqui de imagens é justamente isso. O apresentante mandou a imagem, tem lá a CDA, por exemplo, né, o cheque, e está pendente de você vir aqui e baixar. Certo. E aqui, remessa não confirmada. Nesse caso é realmente isso, não fez ainda o envio da confirmação. Então o ideal mesmo assim é entrar aqui nessa tela e não ter nada aqui, ó. Porque se essa região aqui, ela some quando não tem nada, né? Essa lista fica menor, enfim. Então, o que tem de pendente comigo? Muito provavelmente vai estar listado aqui. Eu estou falando só de confirmação. Essa página aí é verdadeira? Tem tudo isso de atraso? Não, isso aqui é um ambiente de teste. Ah, tá. Eu vou falar, que cartório é esse que eu vou ligar lá agora para saber se está precisando de ajuda? Não. Aqui é um ambiente de teste, né? Então, esse cenário aqui é tudo fictício, mesmo só para mostrar para vocês, tá? E o do retorno, ele até dá um destaque maior, mas mais para frente a gente vai falar sobre o do retorno. Então, remessa, aqui que você vê confirmação. Ficou alguma dúvida ainda nessa parte de confirmação? Tirando a questão de confirmação manual, que a gente vai ver aí a necessidade de fazer, talvez amanhã no caso. Não, acho que pode seguir. Beleza. Se alguém tiver dúvida, manda aí, tá com dúvida, escrito no chat, pessoal. Até uma coisa que a gente pode fazer, né? Se a pessoa tiver uma dúvida, ao invés de ficar escrevendo aí do lado, se quiser colocar, tô com uma dúvida, queria falar, a gente pode abrir o microfone para ficar mais dinâmico, tá? Uhum. Acredito que é interessante mesmo. Se alguém tiver alguma consideração também, não sei, tá todo mundo entendendo mesmo? Vocês querem que eu volte a alguma coisa? Vocês podem... Pode seguir, mas Jefferson, vamos fazer assim, viu, pessoal? Se vocês tiverem alguma coisa que vocês não estão entendendo, não entendi, volta, ou tem alguma dúvida, só escreve ali, ó, queria falar, e a gente abre o microfone, porque não tem como ficar os microfones todos abertos, senão fica muita interferência. Isso. A minha sugestão também tem uma função aí no Zoom, que é de levantar a mão, tá? Desculpa, Jefferson, falo muito, desculpa. Não, tudo bem. Tem uma função aí no Zoom que pode levantar a mão. Aí eu já vejo aqui, peço para o Lemuel dar uma atenção ou botar aqui no chat também, tá bom? Jefferson, esse negócio que vocês falam, tem uma mão e não sei o que, isso é coisa de gente de informática. Quem é ruim com informática não acha essas coisas. Tudo bem, pode usar o chat sem problema algum. Eu vou estar de olho aqui, qualquer coisa eu te interrompo aí, tá, Lemuel? Show, beleza. Ok, então vamos seguindo. Gente, é sábado. Então vamos agora para a parte do retorno. Seguindo aqui pela lei, né? Da intimação. O pessoal também pediu para falar sobre intimação eletrônica. Eu até trouxe aqui o documento, eu acho que é melhor eu mandar esse documento para vocês, que ele tem uma explicação, e a gente aprofunda nele melhor amanhã. Hoje eu estou passando mais um overview para a gente se ambientalizar, saber do que a gente está falando. E sobre a questão do retorno... Amanhã a gente pode detalhar melhor. E sobre a questão do retorno, eu queria uma parte aqui para dizer, porque quando eu entrei, assim, o que eu percebia? Quando eu conversava com o pessoal da CRA, que já está lá há um tempão, eles usavam uns termos que eu não entendia o que eles estavam falando. Eles falavam assim para mim, tem que fazer a confirmação, tem que fazer o retorno. Eu falava, meu Deus, mas o que é confirmação? O que é retorno? Sabe? Para eles é uma coisa assim, você não sabe? Não, eu não sabia. Então, a confirmação... me corrija se eu estiver errada, Lemuel. Tá bom. A confirmação sempre quer dizer aquele primeiro momento, você recebeu a remessa dos arquivos, do título ou documento de dívida, e você vai confirmar, você vai receber.
recebeu os títulos ali no teu cartório, você confirma, é a primeira resposta para a CRA. Correto, Lemuel? Isso é confirmação. Isso. Estou correto? Essa parte aqui da lei, ó, confirmação, isso aqui. Tem a ver com a protocolização, certo? Isso, exatamente. O retorno, pessoal, já é um segundo momento. Houve um pagamento no teu cartório, houve uma desistência, houve o protesto, você dá o retorno dessas outras fases do título. É isso, Lemuel? Isso, exatamente. Exatamente. Então, seguindo a cronologia aqui da situação... Lemuel, tem uma pergunta lá no chat, tá? Depois se você puder dar uma olhada, da Cidiane. Tá, a gente já eu falo. Então, como eu estava falando, só revisando aqui a cronologia de tudo que acontece. Primeiro momento, né, que é a apresentação do título. Você vai ter o arquivo de remessa, ele começa com a nomenclatura. Aqui no treinamento interno, a gente fala que é B de remessa, para a gente lembrar isso. Segundo momento, a confirmação, que é essa aqui realmente da protocolização, análise formal em relação aos vícios, enfim, confirmação. E aí, futuramente, vão ter os outros arquivos que são de retorno. E lembrando que ele pode ter mais de um, tá? Um arquivo de retorno. O mesmo título tem 2, 3 retornos. Pergunta no chat... Qual a diferença entre consultar cancelamento e consultar autorizações? A principal, a diferença é o que cada coisa é, no caso, né? Quando você fala de consultar cancelamento, você está falando de solicitação de cancelamento. A gente vai aprofundar melhor mais na frente, mas a solicitação de cancelamento, ela é como se fosse uma carta de anuência, e ela deve ser acatada imediatamente. Ela existe há muito tempo, ela não era muito comum antes de toda a movimentação de CRA empresa, CRA nacional, era algo que não era muito usado. E agora parece que já está sendo usado aí com mais frequência. Então, o cancelamento ele é como se fosse uma anuência, então ela é um cancelamento imediato. O comum é o pessoal exigir o pagamento antes das custas e junto dessa solicitação o apresentante ele manda o comprovante de pagamento dos emolumentos. Isso é o cancelamento. A autorização de cancelamento já é algo aí que é comum há mais tempo. Ela é muito usada principalmente por órgãos públicos. É quando o apresentante ele informa ao cartório que aquele título pode ser cancelado. E nisso, o devedor tem que comparecer ao cartório para poder fazer o pagamento das custas. Então, se você, cartório, recebe uma autorização, ok, você pode deixar em stand-by ali, esperando o devedor comparecer para fazer o pagamento das custas, e aí sim você vai fazer o cancelamento. Sobre essa observação do Lemuel, só fazendo um complemento, a autorização a gente recebe muito nas CDAs, por exemplo. O cara houve o protesto, ele foi lá na Receita Estadual, na Fazenda, quitou o imposto lá, e aí a Fazenda Estadual manda uma autorização dizendo para a gente assim: o protesto está autorizado a ser cancelado porque já houve a negociação aqui. Só que nós não vamos cancelar, a gente vai cancelar se o cara vier até nós, o devedor, e pagar as custas. Enquanto ele não pagar as custas, é só uma autorização. Você não vai cancelar sem receber as custas, entendeu? Então, por isso que a gente faz um trabalho, a CRA, o Instituto, faz um trabalho junto com as fazendas para explicar da importância de quem recebe esse pagamento lá, seja na Cefa, seja na Receita, que eles expliquem, olha, você está aqui acertando a parte do imposto, que é da fazenda, mas você, para cancelar o seu protesto, você precisa se dirigir ao cartório, ou entrar em contato com o cartório,
ou acessar a Semprote, enfim, que lá também a gente consegue gerar boleto já e tal. Mas você precisa entrar em contato com o cartório, seja pela forma que você desejar, para pagar as custas do cartório. Só aí no seu protesto vai ser baixado, cancelado, né? Essa é a autorização. O cancelamento tem a questão de você faz o cancelamento, mesmo antes de receber as custas, e a nacional é pago no dia mais um. E estadual é até 10 dias do mês subsequente. Por isso que eu falo da importância do cartório também ter um controle do que ele fez e o que está pendente de pagamento. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu aqui no meu cartório, de vez em quando eu ligo para o Jefferson e falo, Jefferson, já cancelei o protesto aqui, ó, não minhas custas, não recebi ainda. Então, a gente precisa ter o controle disso para poder cobrar, porque daí a CRA cobra do apresentante também, do devedor, no caso, nesse caso, para que ele deposite. Então, nacional é dia mais um, estadual é até 10 dias do mês subsequente ao que você cancelou. A gente até fez um informativo sobre isso, mandou no grupo, mandou na CRA, mandou no e-mail. Então, cancelamento. E por que é isso? Isso foi feito através de um convênio que o IEPTB fez com a FEBRABAN. Então, eles se responsabilizam pelo pagamento. Só que tem esse prazo. Então, no caso de cancelamento, a gente vai fazer antes mesmo de receber a custa e a gente tem esse prazo. Se for dívida nacional, dia mais um. Se for estadual, até isso. Diferente da autorização, que vocês não devem cancelar até que o devedor compareça e pague as custas do tabelião. Tá? Exatamente isso. Se tiver dúvida, fala, pessoal. Sidiane e Suelene, ficou claro, gente? Vocês que perguntaram? Eu tô com o chat aberto, vocês podem falar aí se ficou claro, que eu vou... Enquanto eu tô lendo a próxima pergunta. Marcos Paulo. Eu não entendi a dúvida. Você entendeu? Entendi. Marcos, pelo que eu entendi que a Moema falou, sim, que foi o que eu comentei. É necessário ter a confirmação com o motivo da devolução e a nota devolutiva. Eu até expliquei lá, quando eu mostrei aquele motivo de devolução lá. Até expliquei o quão interessante é essa questão da nota devolutiva, que às vezes só o motivo ele não é claro o que está faltando. Então, pelo que eu entendi da explicação da Moema, sim, você tem que fazer a devolução, informar o motivo e a nota devolutiva, que é através da nota que a CRA vai ter certeza mesmo ali do real motivo daquela devolução, e aquilo ali ainda fica disponível para o apresentante também, tá, gente? Pessoal, o apresentante pode ver aquilo, então economizam a comunicação aí e um tempo para o apresentante bem interessante, porque aí se ele for ligar para todo mundo, até ele conseguir a informação, e às vezes até você do cartório, até lembrar desse título, por que você fez isso, então isso é devolutiva, isso é previsto na 6.015, no Código de Normas, o tabelião, seja no protesto, seja em qualquer atribuição, notas, registro de imóveis, o registrador, no caso, a gente nega alguma coisa através de uma nota devolutiva. Então, eu não vou registrar esse título, não vou registrar essa casa porque está faltando isso, isso, isso e isso. Não vou lavrar isso porque está faltando isso, isso e isso. É a maneira que a lei diz formalmente que nós nos comunicamos com o apresentante. Então, se você está negando um título, o correto é você fazer uma nota que é. Mas você corre o risco, eu acho, de você, nesse caso, perder aquele serviço, o apresentante não voltar mais. Se você anexar uma nota devolutiva explicadinha, que você já pode deixar uns modelos prontos na sua serventia, você tem mais chance de ver aquele título voltar, sanado o vício,
sem você ter que ficar se estressando, ligando para apresentante, ligando para não sei quem. Então, a nota previsão legal, isso é previsto, é a forma que nós nos comunicamos com o apresentante de qualquer serviço em qualquer atribuição. Então, eu acho interessante a gente fazer isso. Em relação, eu vi que a Patrícia está falando aqui, primeiro sobre essa questão, ó, o cartório do Dr. Rodrigo Trigueiro respondeu, nossa serventia consulta semanalmente as autorizações de cancelamento de protesto e emitimos comunicados aos devedores para que compareçam ao cartório para pagar os emolumentos. Dessa forma, conseguimos realizar mais atos. Olha, aqui em Monte Alegre, eu fui consultar, quando eu assumi aqui, tinha um monte de autorização lá para cancelar, e o que eu expedi um monte de comunicado, mandei para o WhatsApp, coloquei intimador na rua, nós tivemos um índice de cancelamentos absurdo, porque eu já colocava assim, seu nome está protestado, negativado, sujo, colocava, já assustava o cara, ele vem, ele procura. Então, é importante vocês terem essa comunicação, fazer. Eu posso até mandar um modelinho depois no grupo, para vocês colocarem intimador na rua, utilizem o WhatsApp para fazer comunicado, entendeu? E-mail. Ah, mas como que eu vou saber? Em alguns casos é fácil saber, porque a cidade é pequena, você sabe qual é a loja, entendeu? Manda o WhatsApp, e-mail, você tem como saber o e-mail de qualquer empresa pelo site. Sempre consulto o que tem de autorização e eu coloco uns comunicados bem assustadores que o pessoal volta a pagar. Então, eu acho que é uma ótima dica e eu posso depois colocar o modelo para vocês. Show. Isso aí, gente. Tem que ser criativo mesmo. Então, parabéns ao cartório que está fazendo isso. Deixa eu ver. Cartório do Eliseu. Também comunica os devedores. É o mesmo assunto. Foi nos passado que o cancelamento deveria ser efetivado com o retorno, onde formamos o valor do cancelamento. É isso mesmo? Cidiane. Cidiane, então, como eu falei, ó, vamos ver aí como é que é para vocês. Tem estado que informa antes para o apresentante, antes de fazer esse retorno de cancelamento, por telefone, por e-mail, enfim, o valor dos emolumentos e só cancela depois que ele paga. Inclusive no sistema dá para CRA só permitir que o apresentante faça o envio do cancelamento junto, se tiver anexo o comprovante. Mas pelo que a Moema falou aí, quando é nacional, esse dinheiro ele vai ser repassado para vocês com um dia, né, Moema? E se for convênio local, até o 10º dia do mês seguinte. Então, nesse caso, o que me parece é assim, você tem que informar o valor no arquivo de retorno. Se não informar, esse apresentante não vai ter essa informação. E se ele não te ligar, ou enfim, para perguntar o valor, eu não sei como é que fica. Mas sim, tem que informar no arquivo retorno e você vai receber esse dinheiro ou no dia seguinte ou no 10º dia do outro mês, como foi passado já anteriormente. Então é importante sim colocar no arquivo retorno. Show? Acho que foi claro em todos os pontos aqui. Tá. Então, continuando ainda do fluxo, tá, gente? Beleza. Então, foi protocolado, então vai para a intimação. Como eu já falei para vocês, a intimação eletrônica a gente vai aprofundar melhor amanhã. E intimação aqui também não tem muito segredo, eu acho que é algo que vocês já fazem aí, e não tem nenhum controle também no sistema da CRA para isso. Então daqui vai decorrer o prazo para ter o retorno. O que é o retorno? Então seria o resultado, nesse caso aí, da intimação. Intimou, a pessoa pagou, então você vai ter que dar um retorno aí de pago. Não pagou, foi para edital, depois foi para protesto, você informa um arquivo retorno informando que aí que o título foi protestado. Uma observação, só para, não sei se está claro, a confirmação, gente, o arquivo de confirmação, o arquivo C, ele tem que ser exatamente igual à remessa.
O arquivo de retorno, não. À medida que o título vai tendo ocorrência, você já pode ir informando o retorno para ele. Já foi pago, já informa o retorno. Já foi protestado, informe, e assim sucessivamente. Como é, Lemuel? Não entendi essa parte. Como é que é? Fala de novo, por favor. O arquivo de confirmação, ele tem que ser exatamente igual ao que o apresentante mandou, os mesmos títulos. Certo. O de retorno já não tem essa obrigatoriedade. À medida que um título específico tem uma nova ocorrência, né? Sei lá, teve uma retirada, por exemplo, não precisa esperar os outros terem a situação para poder mandar. Você já vai mandando. Eu acredito que seja para vocês já sabem, mas só queria só reforçar. Tive mais um aqui da Poliana, deixa eu só ler rapidinho. Lemuel, essa pergunta aí Oi. da Poliana, ela é uma pergunta típica de uma peculiaridade aqui do Estado, né? Então, ela está perguntando aqui, porque nós fazemos aqui uma aplicação do artigo 6º do provimento 86, que ele faz a retirada comprovando a extinção do débito, né, lá no cartório. Então, assim, Poliana, para te responder é o seguinte: quando você dá o retorno de retirada, onde o devedor foi com você, comprovou o pagamento da dívida lá da Equatorial, não é necessário você anexar esses comprovantes que ele tem. Basta que você anexe esses comprovantes no instrumento, em um arquivo seu aí no instrumento de protesto, e no momento que você dá o retorno, esse retorno chega para a Equatorial com um código diferente. Então, eles já sabem que esse é um retorno de um pagamento previamente realizado por eles. Então, no relatório deles, eles já fazem esse cruzamento de informação, identificam por eles mesmos que aquele título ele foi pago e o cliente foi aí e solicitou a retirada, fez o pagamento dos emolumentos e você fez o retorno de retirada, tá bom? Não é preciso anexar esses comprovantes de pagamento que ele leva para você aí no cartório. Aproveitando aí o que você está falando sobre isso, o doutor Trigueiro falou sobre esses dois comunicados da Equatorial, Jefferson, na aula dele, que eu estava no meio da reunião. Sim, ele falou do artigo 6º do provimento 86, que fala sobre essa questão da extinção, não é isso? Que é o comunicado 001, né, da Equatorial, e o comunicado 002. No caso, a desistência ou retirada é o 002 de 2020, né? Lembrando isso, que a gente pede que vocês tenham certeza que aquela fatura foi paga. Uhum. Então, por exemplo, saiu um intimador para a rua com referente ao, sei lá, a fatura de março da pessoa, da energia da casa da pessoa de março. Intimou hoje. Vocês vão ter 3 dias úteis para contar e aí protestar se não houver pagamento, certo? A pessoa não veio no cartório para realizar o pagamento, ela resolveu pagar direto a fatura. Ela pagou a fatura, chega no cartório, olha, tá aqui, eu paguei a fatura. O que nós orientamos? Nós orientamos você verificar se a fatura está paga. A gente colocou lá no comunicado 002, tem o site que consta, né? Não é isso, Jefferson? E tem também um e-mail que você pode confirmar o pagamento. Você tendo certeza que foi realizado o pagamento daquela fatura, você pode dar o retorno da retirada. Não é isso, Jefferson? É, isso mesmo. Então, assim, complementando, tem alguns cartórios que até me mandam mensagem no WhatsApp: olha, Jefferson, eu queria confirmar aqui se esse CNPJ, porque o que acontece? Como a Equatorial ela tem mandado, na sua grande maioria, protesto de pessoa jurídica, lá no site da Equatorial, se o cadastro da pessoa jurídica tiver com algum problema, ele pede algumas informações que o cartório não tem. Então, vocês podem se valer do e-mail para fazer essa confirmação, ou mesmo me mandar uma mensagem no WhatsApp. Parauapebas já faz isso. Já tem alguns cartórios que já fazem esse envio para mim, eu peço para o financeiro, é bem rápido essa informação. O importante aí na pergunta da Poliana é saber que não precisa anexar esses comprovantes, que o cliente chega lá dizendo: olha, está aqui, eu paguei para a Equatorial. Não precisa, só basta realizar a retirada. Nesse caso vai ser uma retirada sem valor de emolumentos, haja vista que já foram pagos, e as informações são essas que a doutora Moema passou. Gente, só
só voltar num ponto aqui que eu acabei passando, ainda aqui em relação à análise do título lá na remessa. Então, vocês podem usar aqui o sistema para auxiliar vocês nessa análise. Então, eu tenho aqui nessa tela aqui de vocês, ó, cadastro, banco, convênio e cedente aqui. Eu acho que essas três aqui elas devem ajudar bastante vocês aí nessa análise, que às vezes se você precisar de mais dados do cedente, você pode consultar por essa tela. Ele sendo ali diferente do sacador, não tendo as informações, pode consultar por aqui. Um cartório aí que talvez tenha uma equipe de TI que quiser, por exemplo, integrar, a gente também tem um serviço que no próprio sistema do cartório, o cartório pode consultar o dado do cedente direto da nossa base. E aqui também de banco e convênio se você precisar de alguma informação deles para sua análise, enfim. Então, só lembrando que além do e-mail que ele é disparado para vocês quando tem informações do cedente, você também tem aqui essa tela de consulta cedente que você pode consultar as informações daquele cedente, beleza? Eu não sei se aí tem muita devolução por falta de dados do cedente, tendo, por exemplo, o cedente cadastrado aqui. Mas é algo que vai auxiliar vocês demais. Ok. Então, voltando aqui, ainda aqui no fluxo, foi a intimação para a rua, né? O título está confirmado pelo que a mãe me explicou. Você vai ter 3 dias aí a partir da data da intimação para poder lavrar o protesto. Então, o que pode acontecer nesse período? Nesse período, você pode receber uma retirada do apresentante, uma solicitação de desistência. O devedor pode pagar o título ou então realmente não pagar. Então, tendo a retirada, você vai vir aqui, ó, baixar a desistência, né? No caso, se for mais fácil para vocês, também tem a consulta. Deixa eu ver. Aqui, ó, consulta desistência. Baixando a desistência, você vai importar isso lá no sistema de vocês, aí do cartório. Acho que tem um chat aqui, só um instante. Então, tem aqui o download da desistência, você baixa o arquivo, importa no seu sistema e vai acatar essa desistência, e isso se tiver antes do prazo do protesto. Se, por exemplo, tiver uma desistência, você não viu e mandou o protesto, na hora que você envia o protesto, o sistema dá uma mensagem lá, olha, provavelmente esse protesto foi indevido. Verifique melhor, enfim, mas ele não te impede de enviar. Outra observação importante aqui em relação à desistência, principalmente por ela ter um prazo bem curto. Também aparece aqui o horário de disponibilização da desistência para vocês. Então, deixa eu ver como é que está isso na produção. O ambiente de produção está aqui 15h30. Com 10 de segurança, então até umas 15h40 vai ter arquivo de desistência para vocês baixarem. Então, se o apresentante mandou exatamente, não sei, 15h29, e a última vez que você olhou foi, sei lá, 14 horas, e no outro dia você lavou o protesto, ele vai estar indevido, porque ele mandou dentro do prazo. Então, aqui na tela, lá para vocês, do jeito que está aparecendo aqui, ó, 18 horas, aparece para vocês lá o horário que vocês têm que considerar. Ok? Além do download da desistência, você, como eu falei, também tem a opção de consultar a desistência. Você pode aqui, por exemplo, filtrar o que está pendente e
Por exemplo, tem aqui a situação pendente, aí você coloca um período específico, um apresentante. Vocês sabem os códigos dos apresentantes, por exemplo, para filtrar aqui pelo apresentante? Provavelmente não vai precisar. Vocês vão saber aí o protocolo ou então o devedor. Uma das coisas que vocês vão saber aqui para filtrar. E além de filtrar, você também pode exportar uma planilha aqui do que vai ter pendente. Eu vou puxar aqui, mas eu acho que não vai ter nada porque é o ambiente de teste. Suelene está perguntando se vai ficar gravado. Jefferson Moema? Vai. Está sendo gravado e vai ser disponibilizado no nosso site ainda essa semana. Show. Então, ok. Então, você pode vir, por exemplo, aqui e ver o que está pendente. Ó, eu filtrei aqui pela situação pendente. Eu coloquei esse período grande aqui, mas provavelmente para vocês não vai precisar esse período todo, não. Se vocês estão acatando tudo certinho, sei, no Pendente máximo como? uma Não semana. entendi. Como assim, pendente? Porque mandaram a desistência para a gente e a gente ainda não processou, é isso? Isso, exatamente. Ela não foi efetivada ainda. Então, vocês têm esses dois recursos aqui, ó, para conferir as desistências. Lembrando aqui, atenção ao horário, tá? Para não conferir antes do horário e depois que chegar um arquivo novo, não passar batido. Tá, eu posso então em desistência. Clica para mim em desistência, por favor, Lemuel. Desistência. Desistência, eu posso ir em download de desistência. Isso. Aí você importa o arquivo no seu sistema. Ou consulta, consultar a desistência. Aí vai aparecer uma lista, está escrito pendente, quer dizer que o apresentante enviou para mim uma desistência daquele título e eu ainda, enquanto tabelião, não processei aquilo. Você vai filtrar aqui, ó. Ela aparece vazia, você vem aqui e filtra o que você quer. No caso, você quer conferir as pendentes, mas também tem outras situações aqui. Ó, por exemplo, tem aqui protesto indevido, quando acontece a situação que eu falei, que tem o pedido e você manda um retorno de protesto. O sistema não impede de enviar, que ele vai dar uma mensagem lá, olha, esse protesto aqui provavelmente ele é indevido porque tem uma desistência, mas fica a cargo do tabelião dizer se é indevido ou não. Por isso que ele não bloqueia. Entendi. Esse protesto indevido aí tinha um pedido de desistência e eu dei um retorno de protesto. Isso, exatamente. Isso é bem interessante, né? Uhum. Então, mas, como eu falei, ele não impede, porque às vezes o prazo, não sei, está dentro do prazo, e muita gente considera prazo de diferentes modos. Né? Como você falou, você considera na intimação. Não, mas aqui agora a gente aprendeu a contar. A gente fez a aula aqui dia da intimação, 3 dias úteis, inclui o último dia. Então, intimou hoje. Hoje é dia 10, segunda-feira. Vai contar os 3 dias a partir de amanhã. 11, 12, 13. São todos os dias úteis. No Aí dia lá 13, então... 13 ou 14? 13, porque inclui o último dia. Exclui-se o primeiro dia, que é o dia da intimação. Hoje intimou hoje, não conta hoje, só começa a contar amanhã. E inclui o último dia. Isso é um combinado interessante, porque é o prazo mais comum que tem de cada cartório pensar uma coisa. Então, ok. Desistência, alguma dúvida? Também aparece aqui na home, gente, ó. Download de desistência. Isso aqui são arquivos de desistência que vocês não baixaram ainda. Desistência sem retorno. São as pendentes. Beleza? Você clicando aqui, ele vai mostrar para você o que está pendente. Fica tudo aparecendo aqui. Tudo que você tiver de pendência vai aparecer aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó. Consulta desistência, situação pendente. Cidiane, a gente vai entrar em intimação eletrônica amanhã, tá bom? Eu estou vendo aqui que você está pedindo para falar sobre intimação eletrônica. A gente vai entrar melhor em intimação eletrônica amanhã. Gente, eu vou mandar esse arquivo para vocês. Não sei se pelo Zoom tem como mandar arquivo.
O Zoom tirou essa função agora por conta de questão de spam, mas me envia no Skype que tem um grupo dos tabeliães, eu coloco lá, tá bom, Lemuel? Beleza. Só lembrando aqui, gente, rapidinho, intimação eletrônica, eu tenho um documento aqui, ó, que ele tem uma explicação, fluxograma, gráfico, tá bem bonitinho, bem fácil de entender. Eu vou passar para vocês, eu não vou aprofundar hoje, e aí vocês veem e amanhã tira dúvida e aprofunda melhor, beleza? Vou mandar para o Jefferson. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, desistência. Alguma dúvida? Você já tem, então, certeza em relação ao prazo e você já tem certeza que onde que confere se tem pendência. Beleza? Aqui eu baixo o arquivo, aqui eu confiro as pendências. Show. Então, desistência e sustação. Pronto. Seguindo na lei ainda do pagamento. Teve pagamento. Então, aqui na CRA, não tem nenhum lugar que você confere nada, né? Que nem a desistência, no caso aqui. Você só vai vir direto aqui e fazer o upload do arquivo retorno, informando o título e a ocorrência, no caso de pago, e colocando lá no saldo o valor do repasse. Lembrando que ele, inclusive, pode ser diferente do valor de saldo que foi informado lá pelo apresentante. Além disso, vocês estão tendo envio de retorno, por exemplo, direto para Nacional já? Ou como é que está essa parte do retorno para vocês? Retorno de pagamento? Isso, pagamento. Não, o pagamento apresentante nacional sobe direto, ele não fica represado, só apresentante estadual que fica represado. Ele vai para nacional, é processado para retirada do boleto na Semprot. Uhum. A ocorrência 1, né, de pagamento. Isso. Tá. Então, da parte do pagamento, gente, no sistema é só realmente vir aqui e mandar o arquivo retorno. É importante, viu, Lemuel, se você puder demonstrar aí como é que faz o anexo do comprovante, porque, como eu te falei, os apresentantes estaduais ainda faz-se a necessidade de anexar comprovante de repasse, né? Os apresentantes nacionais, banco, etc., eles fazem um repasse através do pagamento do boleto. Mas aqui os apresentantes estaduais ainda é o repasse em conta corrente e tem que anexar o comprovante na CRA. Só complementando, Jefferson, então vamos lá. Pessoal, quando for apresentante nacional, como é que a gente paga isso através de boleto? Não precisa anexar nada. Se for estadual, a gente anexa o comprovante de pagamento, se for pagamento no caso, de transferência para conta, que depende qual é a conta, né, Jefferson? Exatamente. Você vai lá no cadastro. Isso. Lemuel, se você puder demonstrar, antes de demonstrar como anexar o comprovante, onde o cartório pode visualizar os dados da conta de repasse do apresentante, né? Então, ele vai lá no cadastro, onde ele vai poder visualizar a conta de repasse do apresentante. Então, esse é o primeiro procedimento. Outra coisa, pessoal, só para não confundir, porque ainda agora a gente falou da Equatorial, que não precisava anexar o comprovante. O que não precisava anexar era o comprovante de pagamento da fatura. Quando for o retorno de retirada, exatamente. O que não precisa anexar, no caso da Equatorial, pessoal, que é um convênio estadual, é um apresentante estadual, é a fatura que foi paga que a gente vai dar o retorno de desistência. Ele pagou a fatura antes do protesto, ao invés de pagar no banco. Então, a gente não tem que anexar e dar o retorno de retirada. Agora, outro apresentante e situação de pagamento, situação da própria retirada, né, Jefferson? O único retorno que você precisa anexar documento é um retorno de pagamento para apresentantes estaduais. Então, é muito simples. Às vezes, alguns cartórios me perguntam, Jefferson, como é que eu vou saber? Me manda uma lista. Assim, sempre que você der um retorno na CRA,
Se for um apresentante estadual, ele vai ficar aqui na comprovação de repasse pendente, como está aqui nessa tela que o Lemuel está mostrando. O apresentante que não ficar aqui, você vai emitir o boleto na Semprote. Se ele for apresentante nacional, ele vai ficar retido, então ele vai ficar aqui pendente, como está aqui vermelho, uma linha dessa, dizendo que tem um retorno que está pendente e anexar comprovante. Se ele for nacional, ele não fica aqui, ele vai direto para nacional, que vai ser processado o boleto, né? Então é muito simples, você deu um retorno na CRA, você vem aqui em comprovação de repasse, ele está pendente, essa comprovação de repasse, esse é um apresentante estadual, que necessita verificar conta de repasse, efetuar o repasse e anexar o comprovante aqui na CRA. Olha aqui, pessoal, a gente está na tela, retorno, comprovação de repasse. E como é que vocês sabem que o que está vermelho é o que está pendente? Porque tem uma legenda aqui embaixo que diz, ó, vermelho, pendente de comprovação. Quando a gente anexar o comprovante ou dar o retorno, né, Jefferson? Exatamente, o doutora. O verde, aguardando liberação, o azul, em análise. O que significa em análise, Jefferson? Doutora, a senhora vai ver, por exemplo, esse retorno aí do Banco Safra, que é o primeiro em azul. O retorno é 22.442,58, só que o cartório comprovou só 8.000. Então, é uma análise por quê? Porque ele ainda não está completo, os comprovantes, né? Eu posso fazer aqui, enquanto batimento, uma liberação parcial, mas o importante, o interessante é, já que você tem um retorno com o valor cheio, é que você anexe o quanto antes todos esses comprovantes. É aquele negócio, pessoal. Você tem vários títulos, por exemplo, do Banco Safra. Você tem vários títulos, mas o Safra, mas no caso... Não, doutora, é que a gente está aqui no ambiente de teste. A gente está no ambiente de teste. Tá bom? Então tá. Se fosse então, na prática, pessoal, o Banco Safra não ficaria represado. É só para uma questão de teste não mesmo. fica represado por quê? Porque é nacional e nacional a gente está processando tudo pela Semprote por boleto, é isso? Exatamente, exatamente. Tá. Então tá, vamos lá. A gente, quando tem um apresentante estadual, não temos o boleto para processar na Semprote e pagar, que é aquela coisa automática que a gente não tem dor de cabeça para nada. Ainda representante estadual, a gente ainda precisa fazer aquele trabalho de anexar o comprovante. E a gente já conversou várias vezes, pessoal. Se vocês têm, vamos supor, 10 títulos do apresentante estadual, fulano de tal, que eu não sei lá qual, não sei, líder, vamos supor, supermercado líder, que é estadual. Ele mandou 10 títulos para o teu cartório. E 10 títulos, o valor do retorno seria 10 mil reais. Você vai dar um retorno de todos os títulos do líder no valor de 10 mil reais. Você não vai dar retorno por retorno, um por um, porque daí vai dar essa inconsistência aqui. É isso, Jefferson? Não exatamente, doutora. Porque o que acontece? Sempre que você der vários retornos, ele vai ficar agrupado como está aqui. Aqui, essa inconsistência diz respeito à quantidade de comprovação que você fez. Você deveria comprovar 22 mil, mas você só comprovou 8. O que acontece também muitas vezes, né? O título ele é R$ 999,98. E as pessoas, alguns cartórios fazem o repasse dos R$ 1.000 cheio. E aí, na hora do comprovante, ele não cadastra o valor de R$ 999,98, ele cadastra o valor que ele fez. Ou mesmo ele faz um cadastro do comprovante adicionando o valor da taxa de TED. Então, o repasse era 1.000 e ele colocou R$ 1.000 mais o valor de R$ 9,90 da TED. Então, ele botou R$ 1.000 e R$ 9, né? R$ 1.009. Então, vai dar inconsistência. Por quê? Porque o comprovante ele tem que ser cadastrado adstrito ao valor de repasse. Então, ele tem que se vincular ao valor de repasse. E aí ele vai para uma análise, porque aí eu tenho que verificar por que o cartório cadastrou um comprovante com um valor diferente do valor de retorno, entendeu? Isso é importante, Jefferson, falar, pessoal, porque o trabalho da CRA ele é muito diferente de qualquer outra central que vocês imaginarem, de qualquer outra atribuição de cartório. É como se fosse um banco lá dentro. Ele tem que conferir tudo que é extrato, principalmente dessa questão de convênios estaduais. Os Exatamente. Valores têm que bater. A importância de anexar o comprovante de quanto você repassou para a conta que tem que repassar. A gente falou isso na primeira aula. Quando ocorre o pagamento do título,
que é aquele, o que é o pagamento? É o ato do devedor pagar o título antes do protesto. Então, ele pagou. Esse pagamento é um serviço que a gente cobra na tabela. Jamais nós devemos passar a conta do apresentante para o devedor e o devedor se virar aí no banco e pagar e depois voltar no cartório e comprovar. Jamais. Nós, enquanto tabeliães, enquanto cartório de protesto, nós temos que receber o pagamento no cartório ou na nossa conta bancária do cartório e é obrigação nossa realizar o ato de pagamento, que é o quê? Repassar esse valor para o apresentante, para o credor. E a importância quando for convênio estadual, quando for apresentante estadual, é que, neste caso, nós devemos ainda anexar o comprovante de pagamento, que é esse comprovante da transferência do que foi transferido. Isso é preciso ainda fazer quando for apresentante estadual, porque a gente tem que conferir. Aí, o que a gente tem que saber, pessoal? O que a gente tem que fazer? Primeiro, tem que saber quem é o apresentante. Eu tenho que pagar para o IEPTB? Porque tem apresentantes que a gente ainda deposita na conta do IEPTB, mas não são todos. Ou a gente tem que depositar direto na conta do apresentante. Aí o Lemuel vai mostrar agora como é que a gente sabe aonde que a gente tem que depositar. Então, recebi um título do líder. Para quem que eu tenho que passar esse dinheiro? Por favor, Lemuel, mostra aí. É bem simples, vocês não precisam se preocupar nesse caso aí se vai ser, é a conta do IEPTB, é a conta do apresentante, é o boleto, enfim. Quando você vem aqui no cadastro, nesse caso aqui, convênio, né, já que os bancos são todos nacional e boleto via Semprot. Você vem nessa tela cadastro, convênio, vamos supor que é esse aqui, a Advocacia Belinati Pérez. Vem aqui em ações, aí tem aqui, ó, conta para repasse. Aqui vai aparecer para vocês a conta que vocês vão ter que fazer esse pagamento. Nesse caso aqui não tem nenhuma cadastrada, mas se tivesse, se fosse a conta do Instituto, ia aparecer aqui a conta do Instituto. Se fosse a conta do apresentante, iria aparecer a conta do apresentante. E vocês não precisariam ter essa preocupação. Mas essa conta é A ou B? É X ou Y? Não, ele aparece aqui. Aqui é justamente para vocês fazerem a transferência. É só mais um aqui, só para... aqui não está aparecendo, mas só lembrando, gente, que isso aqui é o ambiente de teste, tá? No ambiente de produção, lá para vocês, vai aparecer certinho. Você vem aqui, vê qual é a conta, faz a operação, transferência, enfim. Depois vem em retorno, comprovação de repasse. Repasse é justamente esse repasse do valor do título pago para o apresentante. Você vem aqui em comprovação de repasse, lembrando que isso aqui é depois que você já fez o envio do retorno, tá? Não dá para fazer essa operação antes de mandar o arquivo retorno. Faz primeiro o envio do arquivo. Ele vai ficar parado aqui. E aí sim você vem aqui. Ó, tem um botão aqui comprovantes. Procura aí qual que é o apresentante específico. Os comprovantes. Podem ser vários, tá? Tem, por exemplo, se você quiser fazer um só do retorno, todo inteiro, ok. Se não, se for um para cada título, eu não sei se vocês têm algum padrão. Se é um para cada título realmente. Mas isso aqui é bem simples. É preenchimento de formulário. Então você vai vir aqui, preenche a operação, exemplo, a TED, o valor da TED, a data da operação e anexa aqui o comprovante. Show? Então se você tem vários... Oi, pode falar.
Então, só para recapitular, quando for um convênio estadual que a gente precisar saber a conta para que a gente deve repassar, a gente vem em cadastro, convênio, e aí vai onde? Ações, é o botão mais à direita aqui, ó, ações, e tem aqui, ó, conta repasse. Ah, tá. Cadastro, convênio, aí vai aparecer isso aqui. Aí a gente vem no ladinho aqui, ações, conta, repasse. E vai ter ali a conta que a gente precisa repassar. Isso. Beleza. Se for a Aí conta nós... da CRA, vai aparecer a conta da CRA aqui. Você não precisa saber, mas eu faço para uma ou para outra, não sei. Não precisa saber. Sim, se for a conta do IFTB, vai aparecer aí, beleza. Aí, depois que eu fiz esse processo, que eu vi aonde eu tenho que depositar, fiz o pagamento, eu vou e dou um retorno do pagamento. Vou em retorno. Isso, upload retorno, faz o retorno do pagamento. Beleza. Depois que você mandou o arquivo, você pode vir aqui em comprovação de repasse e fazer o anexo do comprovante. Beleza. Já. Não tenho certeza, mas provavelmente só vai aparecer aqui após o horário de retorno. Por que após o horário de retorno? Porque enquanto está dentro do horário, nesse exemplo aqui, como eu falei, aparece aqui o horário limite para vocês fazerem o envio. A comprovação de repasse ele pode fazer antes do horário, só vai aparecer para o batimento depois. Mas no cartório ele pode fazer, assim que ele der o retorno, ele já pode fazer a comprovação, e aqui no batimento do IEPTB só aparece depois das 12h30. Não, beleza. Beleza. Isso eu estava na dúvida mesmo. E lembrando para vocês que aqui também a gente tem essa mesma opção que eu falei lá na confirmação, que é cancelar o envio, se estiver antes do horário. Eu mandei um arquivo, eu mandei com pagamento, mas esse aqui é protesto, na verdade. Você vem na tela ali, ó, upload retorno, confere lá qual que é o horário. Se tiver antes do horário, nem precisa acionar a CRA. Você pode vir aqui, cancelar envio, e clica no X e igualmente apareceu aqui para confirmação. Beleza? Lemuel, você me permite fazer só uma observação, ainda falando de comprovação de repasse, que é muito importante. Sim. O que acontece, pessoal? Por mais que na hora que vocês façam o que faz o crédito na conta do apresentante tenha uma diferença, como aquele exemplo que eu dei, de centavos, ou no final o valor total de transferência acrescido das taxas deu um valor diferente, é importante que no momento que faça o cadastro do comprovante, coloque o valor do retorno. Porque se vocês colocarem um valor diferente, por mais que no comprovante tenha essa diferença, ele vai ficar azul e ele vai para uma análise do IEPTB, o que pode demorar um pouco mais esse repasse, essa informação. Porque, assim, o apresentante ele só tem a informação de que o título foi pago após a análise do batimento. Então, quanto mais certo esse repasse tiver, esse cadastro de comprovação tiver, mais rápido esse retorno ele vai ser liberado para o apresentante. Então, é super importante saber que o valor que você tem que cadastrar lá, ele é o valor de repasse. Vai ser verificado o comprovante, pode ter essa variação de centavos ou da taxa. A taxa ela não deve ser calculada no valor do comprovante, tá bom? Então, era só essa observação que eu queria colocar aqui. Beleza. Obrigado, Jefferson. Minha voz melhorou aí? Alguém comentou que estava baixo. Agora eu coloquei o microfone bem pertinho. Se não tiver melhorado, vocês podem colocar aí. Eu estou acompanhando o chat. Para mim tá normal o teu áudio, tá normal. Talvez Elieude, né? Isso. Elieude. Talvez é alguma coisa que você apertou aí no seu computador. Talvez você diminuiu o volume aí na sua máquina, que para mim não mudou o áudio, pelo menos para mim não mudou o áudio de ninguém, o volume, né? Uhum. Beleza. Então, seguindo aqui, gente, retorno, depois você fez o envio do arquivo, você vem em comprovação repasse, e aqui você vai procurar qual que é o apresentante que você vai fazer essa comprovação. Então, explicando um pouco melhor aqui o que significa tudo nessa tela, né? Data. Essa data aqui é a data do retorno mais antigo dentro da retenção.
Então, nesse caso aqui, suponhamos que isso aqui fosse realmente o cenário de produção. Se você vê uma data assim, por exemplo, 2019, porque provavelmente tem um retorno aí que tá bem antigo aí, que tá pendente ainda. Por mais que talvez esteja em análise, enfim. O nome do apresentante, a quantidade aqui de arquivos e a quantidade de títulos. Isso aqui é porque uma retenção, essa retenção aqui, ela pode ter vários arquivos. Então, à medida que você manda um arquivo hoje, manda um arquivo amanhã, e não vai tendo liberação, vai enchendo aqui essa quantidade de arquivos e, consequentemente, de títulos. Aqui, retorno é a soma do saldo de todos os retornos que você informou. Então, dentro desses 18 retornos de pagamento aqui, somado todos os saldos, tem 34 mil. E comprovado é a quantidade de comprovante que já foi anexado. Nesse caso aqui, ó, não tem nada, então você tem que anexar todos. Oi? Bem importante isso, Lemuel, essa parte aí. Uhum. Nesse caso aqui, muito bom para o cartório, ó, já está tudo certinho, tem 1.300 de retorno e tem 1.300 de comprovante. Então, o que está faltando é o pessoal da CRA conferir e liberar. E realmente aí o que fica complexo aqui agora é esse que está em análise, porque você tem um valor aqui de retorno, então vou pegar esse exemplo de baixo aqui, né? Tem 7 mil aqui de saldo de título aí de retorno e só tem 3 mil de comprovante. Só se te complementando, Lemuel. Pessoal, esse ambiente aqui é um ambiente muito importante para os cartórios, para quem faz a operação do protesto. Porque, olha, retorno, comprovação de repasse. Você tem toda a vida aqui da situação que tem o teu cartório tá. Então, você deu um retorno, você respondeu para a CRA, que era R$34 mil, mas você não juntou nenhum comprovante, estamos falando aqui de convênio estadual, apresentante estadual. Então, já tem 9 arquivos, ó. Isso. Então, assim, isso é importante porque às vezes você fica querendo entender o que está acontecendo, o que a CRA está, de repente, cobrando, ou o apresentante vai no teu balcão e diz alguma coisa. Vocês têm como entrar aqui nesse ambiente e verificar o que está acontecendo. Então, 22 mil foi o retorno, mas você juntou um comprovante de 8 mil. Como é que a CRA e liberar, quando o Lemuel fala liberar, é passar o dinheiro para o apresentante, porque como que funciona a relação do protesto cartório, CRA, apresentante, credor? A CRA, ela é aquela ferramenta que fica no meio que serve para a gente se comunicar. Então, o cartório faz algo, comunica para a CRA processa como se fosse um banco, verifica se tem comprovante, verifica se está batendo e passa aquela mensagem para o apresentante. Quando tiver tudo ok, então foi R$1.000 de título de convênio estadual, de apresentante estadual, tem R$1.000 de comprovante, está tudo certinho, a CRA falta ela fazer o quê? Liberar, mandar o dinheiro para o apresentante. É essa a nossa função. Então, é muito importante que vocês vejam isso aqui, que vocês saibam mexer na CRA, nas ferramentas que ela tem, nas informações que ela pode dar para cada um de nós, para que a gente acha que é tudo manual, que é tudo automático, delega isso para um colaborador nosso, mas é importante que a gente também, enquanto tabelião, entenda para que a gente consiga auxiliar e orientar o nosso colaborador. A CRA tem muitas ferramentas. E aqui a gente está tentando passar o que são essas ferramentas e o que a própria CRA pode te dar de informação para você entender como é que está o teu protesto no teu cartório, entendeu? Uhum. Pronto, Lemuel. Obrigada. E ainda complementando aí, na página inicial, assim que você entra, tem aqui, ó, comprovação de repasse. 31 arquivos, 124 títulos. Isso aqui são comprovações que estão pendentes, é isso aqui tudo. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai vir justamente para essa tela aqui de comprovação que está de repasse, que está precisando de comprovante. Então,
Tudo que está pendente aí no seu cartório, ele vai aparecer aqui já na página inicial. Desistência que você não fez, remessa que não foi confirmada ainda, imagem que não foi baixada, e aqui, repasse que ainda não foi comprovado, ou seja, está faltando comprovante. Então, você clicando aqui, ele já vai para aquela tela, e você já vai poder providenciar aí as comprovações. Como eu estava explicando, você clica aqui em comprovante, para fazer o anexo. E preenche, aqui ele vai listar os comprovantes, se já tiver algum, né? Como eu falei, você pode, por exemplo, colocar um para cada título, aí estariam todos aqui. E você pode vir aqui e inserir, que é simples, é um preenchimento de formulário, que você vai botar aqui as informações que estão pedindo. Então, operação, TED, transferência, por exemplo, o valor do comprovante, a data da operação e o arquivo, o anexo. E se você for fazer vários comprovantes desse mesmo apresentante, né, como eu citei, se for, por exemplo, pegar o arquivo de retorno lá, tem 5 títulos, você vai fazer 5 transferências, você pode selecionar essa opção contínuo, que aí assim que clicar, ele vai salvar aquele e já vai limpar aqui a tela para poder você cadastrar o outro. Eu não vou cadastrar aqui porque eu não tenho aqui um comprovante, mas preencher o formulário, clicou OK. Tem uma pergunta aí da Luísa Helena, eu acredito que é mais para o Jefferson, talvez. Ó, Luiz Helena, né? Ela está perguntando aqui que existe apresentante que tem aproximadamente 1 milhão de dívidas protestáveis, né? Existe a possibilidade de fazer um convênio para utilizar a CRA? Sim, respondendo à primeira pergunta, existe a possibilidade, para isso eles podem entrar em contato com a nossa gestora comercial, que é a Maíra, vou botar o número dela aqui no chat para a senhora. Ele, se for empresa ou se for pessoa física, ele pode fazer o convênio conosco. Tá? E o critério para definir a conveniência do protesto ser feito via CRA a palavra justamente essa que a senhora falou, conveniência, né? Ele vai poder protestar esse 1 milhão de dívidas sem sair de casa. Ele vai fechar um convênio conosco e ele vai ter um usuário e senha na CRA, onde ele vai poder distribuir todos esses títulos lá dentro da empresa dele, do escritório dele. Deixa eu ver. Oi, E como fazer para contratar a CRA para esse convênio? Tem um setor eu vou botar específico? o número aqui da gestora comercial, a Maíra Frota, tá bom? Aí você pode pedir para ele entrar em contato com ela, ela vai dar todo o tratamento necessário para ele fechar esse convênio conosco. Você tá acabando. Oi? Obrigada. Ah, de nada, disponha. Show. Só uma dúvida. Deu 18 horas, vocês estão com disponibilidade ou a gente continua amanhã? Eu, particularmente, estou tranquilo. Não, eu acho que a gente tem que terminar às 18 mesmo, porque senão fica muito cansativo. A gente tem mais um dia amanhã só sobre CRA. Então, eu acho que a gente tem que obedecer o horário, Lemuel, porque eu, por exemplo, tenho outra reunião também, e não fica cansativo daí, né? Acho que a gente, então, parou em comprovação de repasse, como que a gente consegue ver essa situação toda do título, certo? Uhum. Então, Acho só que amanhã dá para revisando. terminar, não dá? Terminar as ferramentas da Tá. CRA, certo? Vai estar faltando